Boa noite, vamos sendo todos bem-vindos. Esperar a turma chegar. Nesta noite quente que faz hoje, vamos aqui analisar mais um trechinho do Evangelho, né? Aqui com esse livro maravilhoso, Pão Nosso. Se eu ajeito aqui agora, acho que agora ficou bom. Deixa eu. Enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou ver se eu... Aqui na minha Bíblia. Boa noite, Airã! Seja bem-vinda, minha amiga! Pessoal, pessoal que tá entrando aí, escreve aí pra mim quem é que faz tempo que não tira o pó da Bíblia. Tem que tirar o pó da Bíblia. Bíblia não é só para enfeitar a estante, não, né? Tem que pegar a lição e, ó, vir aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se eu acho aqui, enquanto vocês vão entrando. Deixa eu ver quem já chegou. Hoje nós vamos ver cartas aos romanos. Airã, Maria, Regina Mobará, boa noite, minhas lindas, sejam bem-vindas. Marlene Souza, boa noite. Adailton Castro, boa noite. Valquíria, um beijo. Val, uma noite abençoada para todos nós, que assim seja. Terezinha Nunes, boa noite, Terezinha. Faz tempo que eu não te vejo pessoalmente, né? Que aqui na live, graças a Deus, a gente está sempre junto. Muito bom. Vamos ver quem mais vai entrar aqui. Pessoal, vamos aos nossos recadinhos lá da nossa casa, né? Para eu não esquecer de dar nenhum. Nossa casa, como a gente tem dito aqui, estamos de mudança, né? Estamos indo para um outro imóvel, que graças à bondade de Jesus é na mesma rua que a nossa casa hoje, né? Então hoje, atualmente, estamos no número 139 e vamos subir para o número 431. Então hoje será o último tratamento, a última palestra presencial lá na nossa casa, né? Porque a gente já começou o processo de mudança, mas as lives continuam aqui, firmes e fortes, tudo bem? Então a live aqui não vai parar nenhum dia, a live a gente vai estar aqui juntos bonitinho, terça, quinta e domingo, tá? Então hoje é o presencial, o último dia desse ano, e a partir de janeiro, com a graça de Deus, estaremos na casa nova, certo? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Oi, Lele, meu amigo querido, seja bem-vindo, Ale. A Irã tá aprendendo. É, né, Irã, quando a gente faz o curso Aprendiz do Evangelho, a gente fica, né, fãzão da Bíblia. Não é que a gente fica fã da Bíblia, a gente perde o medo da Bíblia, né, Irã? Ai, que alegria ver esse depoimento seu aqui. Muito bom. Décio, boa noite. Um beijo pra minha amiga Rosana. Ó, fala pra Rosana que ainda tô de esmalte. Gente, é duro, né? Ter uma compulsão, um vício. E a minha é arrancar o esmalte. Mas eu estou firme e forte. Mande um beijo para ela e diga que eu estou comportada. Elza, boa noite, minha amiga. Vi você rapidinho domingo lá, né, Elza? Um beijo. Elaine e Regina, boa noite. Regina Lopes, boa noite. Sejam bem-vindas. Quero ver se eu acho a cartinha aqui dos romanos. Se a gente acha. Quem mais entrou? Olinda, boa noite. Zuani, boa noite. Seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Vamos mais uns recadinhos aqui da nossa casa, né? Já falei da mudança, que hoje é o último dia. Como estamos aí nesse processo de mudança, e vocês sabem que nós temos um bazar, né? Esse bazar, ele está todinho em liquidação. Então, essa semana está tudo a R$1. Temos coisas a 25 centavos, tá? Então, quem quiser aproveitar, a gente
tá liquidando tudo, tá, pessoal? Porque a casa que nós estamos indo, ela é uma casa menorzinha. Então a gente vai ter até dia 11, dia 12, nós vamos fazer tipo um família vende tudo lá. Então nós vamos vender até os móveis que a gente não vai conseguir levar ou doar, enfim. Então dia 11 e 12 vai ter um família vende tudo. Quem puder ir para nos ajudar, tiver interesse em alguma coisa, 11 e 12 estaremos lá com esta super liquidação. Fora esses 2 dias, lá durante a semana o bazar está aberto das 13h30 às 17 horas de segunda a sexta, né, no horário da tarde, e tá tudo a R$1, tá tudo bem baratinho, é limpo estoque mesmo, tá? Então, quem puder comprar, nos ajudar, a gente fica muito feliz, tá? Nosso projeto da cesta básica está firme e forte. Também aceitamos doações para a cesta básica. Tudo que vai na cesta, pessoal. Sal, açúcar, farinhas, né? Farinha de trigo, farinha de milho, sal, açúcar, café, macarrão, molho de tomate. Tudo isso vai na cesta. Óleo. Então, o que vocês quiserem doar para nos ajudar, também é muito bem-vindo. Mantemos aí o número de 53 famílias hoje retirando cesta básica na nossa casa, tá, pessoal? Então, quem puder nos ajudar... Renata, eu não consigo levar, às vezes não tem muito tempo e tudo. Tem o Pix da nossa casa, se quiser ajudar com dinheirinho. Eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta inteira. Olha, se um dá 10, outro dá 5, outro dá 10, pronto, já juntou aí o valor que a gente precisa para inteirar muitas vezes alguma cesta que falta, tá, pessoal? Porque como é que a gente faz? A gente vai recebendo as doações em produto e em dinheiro. Aí as duas maravilhosas lá do grupo da Cesta Básica, que é a Keila e a Luciana, elas reúnem tudo que a gente ganhou e aí vê o que tá faltando e a gente, com o dinheirinho que a gente ganha de doação, a gente completa essas cestas, tudo bem? Então, quem puder nos ajudar, muito bem-vinda a ajuda. Acho que os recadinhos da nossa casa, por enquanto, são esses. Deixa eu dar mais uns oizinhos aqui, porque falta 3 minutinhos pra gente começar o estudo. Eu vi que entrou bastante gente aqui, comecei a falar. A Elza, que bom, Elza, eu também gostei muito de te ver. A Elaine, Estherzinha, boa noite. Marilene, boa noite, minha amiga. A Irã pediu. A Irã e a Maria aqui pedindo vibrações, eu esqueci de falar. Terezinha, Rita Avelino, boa noite. Denise, sua lindona. Oba! Sábado vamos comer a comida da Denise. Muito bom. Sábado e domingo é o dia que a gente mais está trabalhando lá na mudança e nós temos essas lindonas aí que ajudam a nos alimentar. Muito bom. Rita Avelino, boa noite. Edinalva, abençoado seja, minha amiga. Nossa Casa do Caminho, bom estudo. Ó, Deise, nossa lindona Deise, que tá lá no bazar, firme e forte. Né, minha amiga? Estamos lá com super promoções. Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, se tem alguém aqui hoje a primeira vez na nossa live, vocês vão reparar que tem várias pessoas escrevendo vibrações aí, tá? Então, para quem nunca entrou a primeira vez, podem mandar nome para as vibrações. Só identifica, né? Põe o nome da pessoa e põe ser encarnado ou desencarnado, porque a gente separa as listas de encarnado e desencarnado. Também temos a listinha de vibração pelos animaizinhos de estimação. Também pode colocar aí meu cachorrinho nome, meu gatinho nome, que a gente também tem a lista de vibração pelos pets, né? Pelos animaizinhos de estimação. Podem mandar à vontade. Outra coisa que a gente pede aqui na live é: tenham uma garrafinha de água. Ó, a minha tá aqui atrás, tá vendo? Tenham uma garrafinha de água. Para quê? Para a gente fazer a fluidificação da água. O que é fluidificar a água, né? Os espíritos, eles vêm aqui estudar conosco e eles deixam os fluidos benéficos aqui na nossa água. E a água fluidificada, ela serve para acalmar, para aliviar a dor, para ajudar a dormir melhor. E também pode dar para os bichinhos de estimação, que também acalma eles. As minhas cachorrinhas aqui amam água fluidificada. Quando eu acabo de fazer a live, eu ponho no potinho delas, ó, elas amam. Então, água fluidificada é bom para tudo.
Se tiver alguém doente em casa, separa a garrafinha de quem tá doente, a água, porque aí o plano espiritual, nesse momento que a gente faz o estudo, que a gente faz o passe à distância, eles colocam um remedinho espiritual lá na água, tá, pessoal? Tem gente que até fala pra mim, Renata, minha água tava com um gosto diferente, é porque realmente são colocados esses fluidos, essas energias na água. E muitas pessoas sentem até mudar o gosto, tá? Então, tem alguém doente? Separa a aguinha de quem tá doente. Todo mundo tá bem na casa, com a glória de Deus, pode compartilhar a mesma água, tá? Às vezes eu fluidifico uma água assim, uma garrafinha assim pequenininha, e depois eu vou lá e coloco numa maior e misturo, né, com mais água, que também fica bom, tá bom, pessoal? Então, quem não pegou a aguinha, corre lá pegar. Ah, outra coisa também da água. Ah, às vezes eu conheço alguém da minha família que não está bem de saúde. Põe o nomezinho na garrafinha, fluidifica e leva para a pessoa, tá bom? Serve também. É claro que quando a gente fluidifica nossa própria água, num estudo aqui que estamos todos formando uma corrente, né? É mais bacana, mais interessante. Eu vou dar mais uns oizinhos aqui que agora já deu o horário, tá? Aí a gente começa a estudar. Então, a Deise, Elizabeth, Elaine, Leonice, boa noite. Rita Avelino, vibrações. Meire, Eric, meus alunos queridos, boa noite. Sueli Valeriano, minha aluna querida. Aliás, que tem vários alunos aqui. A Maria, Elaine, boa noite. Deixa eu ver quem mais. A Rita Avelino, Sueli, Elaine, Eric, Meire. Carla Maciel, Carlinha, um beijo. Maria do Carmo também, minha aluna, um beijo, seja bem-vinda. A Sueli, Marilene, é isso aí. Podem mandar durante a live, pessoal, pode compartilhar, pode mandar coraçãozinho, estrelinha e tudo que vocês quiserem, tá? E pode pedir vibração à vontade. Nesse instante agora, que a gente vai dar o início do nosso estudo, antes da gente começar a estudar, a gente faz aquela prece, né? Então vamos, quem tá aí fazendo alguma coisa, para só um minutinho só pra gente fazer a prece, depois pode continuar, tá? Abaixa o volume da TV, fica bem confortável assim na cadeira pra gente poder fazer a prece junto. Vamos lá? Então nesse instante, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelo nosso planeta Terra que chamamos de casa. Vamos também elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, esse Espírito Crístico maravilhoso que veio, se fez homem, se fez carne, se fez presente em nossas vidas, para que possamos melhorar a cada dia. Vamos agradecendo esse mestre de luz, a sua presença no planeta Terra. Vamos agradecendo a Jesus por aceitar ser o nosso governador, por aceitar ser o nosso guia, por iluminar a nossa estrada através do seu evangelho. Obrigada, Jesus. Vamos também elevando o nosso pensamento aos mentores espirituais da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, Dr. Bezerra de Menezes, a falange de espíritos da Mãe Maria de Nazaré. Vamos agradecendo também o nosso mentor em particular. Vamos agradecendo os espíritos amigos que nos visitam nessa noite, nos auxiliando com o entendimento da lição, nos auxiliando com o tratamento que vamos receber ainda nessa noite. E vamos rogando e pedindo a proteção necessária, o amparo e a permissão para darmos início a mais um estudo dessa noite. Que assim seja. Ai, como é bom, gente, ai, eu amo, como é gostoso fazer uma prece, eu fecho o olho, ai, parece que eu levantei da cadeira, é muito bom fazer prece. Quem nunca fez, experimente. Tem gente que fala, rezar é chato, né? Porque não sente essa conexão, né? Então tem que fechar os olhos, tem que imaginar coisas boas, né? Quando eu tô num dia assim muito danadinho, né? Quando eu fecho os olhos para fazer uma prece, eu mentalmente imagino, né?
um homem com uma túnica branca, com cabelo comprido. Imagino Jesus, né, nesta forma, que é a forma que a gente conhece. E eu dou um abraço em Jesus e converso com ele e peço para ele desfazer os nós que estão no meu peito e peço para ele fazer eu entender essas problemáticas que aparecem no nosso dia a dia, né? E peço para ele me mostrar o caminho, a solução, né? O melhor caminho. Então é dessa forma que a gente se conecta com o plano espiritual e aí a gente vai fazendo isso 1, 2, 3, 4 vezes até que a gente entra nesse momento de conexão absoluta que é muito gostoso, é muito bom. Então, quem não gosta de fazer prece é porque ainda não se conectou dessa forma com o plano maior, porque é muito bom. Tá, pessoal? E principalmente esta prece que a gente coloca o nosso coração, a nossa honestidade para fora, né? Porque é muito chato você ficar repetindo, realmente a gente ficar repetindo uma oração, né? Você pega um Pai Nosso, faz 20 vezes, aí cansa mesmo, é chato. Mas se você abre seu coração, se você se propõe, né, a esse encontro com o Mestre Jesus, é muito gostoso, gente. E hoje eu até estiquei essa conversa sobre a prece. Ai, pessoal, desculpa, não sei o que aconteceu aqui com o meu olho. Foi. Hoje a nossa lição, ela chama assim, Segundo a Carne, né? E ela foi uma carta, das cartas paulinas ainda, que a gente chama, que Paulo escreveu aos Romanos. E no capítulo 8, versículo 13, ele fala assim, ó: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. O que será que ele quis dizer com isso, né, pessoal? Deixa eu só pôr. Eu abri a Bíblia aqui, mas eu vou só no livrinho mesmo. Minha Bíblia é pesada. Tirar ela aqui da perna, só até o final da live aqui eu tô com o pé doendo. Vamos lá. Vamos ver, pessoal, o que o Emmanuel tá falando sobre este trechinho da carta aos Romanos, né? Que fala, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Por que Paulo falou isso, né? O Emmanuel nos diz assim, ó: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios, sem importância. Em todos os momentos, a limitação serve-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontra-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção no amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora no mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e quando ajuda, exige do beneficiado a nossa, palavra difícil, vamos lá, hein? A subserviência do escravo, né? Que aquela pessoa fica para sempre ali. Nossa, você fez isso para mim? Obrigado, 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 né? O pessoal não faz aquilo de coração, quer dizer isso, né? Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre.
E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma. Se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta interação com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Eu li aqui de cabo a rabo, a gente agora já parte para os comentários, né? O que ele está falando aqui, né, pessoal? Nós já estudamos um pouquinho aqui, né? Já estamos aí com a graça de Deus aí já há um tempinho estudando. A gente já sabe, né? A gente já tem certeza de que a nossa vida não é só esse pedacinho que a gente está vivendo aqui, né? Que a nossa vida era muito mais que isso. Muito mais do que a carne, né? O nosso espírito, ele transcende a carne. Então, depois que a gente morrer, o que vai morrer, pessoal? O corpo físico. O espírito, ele continua vivíssimo, pessoal. Mais vivo do que nunca, né? Quando a gente começa a estudar o espiritismo e a gente vê nas boas obras aí, do André Luiz principalmente, que são as minhas preferidas, né? A gente vê que o espírito, ele fica mais lúcido ainda. Ele fica mais vivo ainda depois que ele se liberta do corpo físico. Tá? Então, é neste momento que a gente vai assumir a nossa verdadeira vida, porque aqui nós estamos limitados à matéria. E aí que mora o perigo, não tem a música, né? Aí que mora o perigo. Onde mora o perigo? Quando a gente se ilude que a nossa vida é só isso aqui. Nascer, viver de qualquer jeito e morrer. É aí que a gente se ilude, é aí que mora o perigo. Então a gente tem que, todos os dias da nossa vida, nos lembrarmos que a vida não está limitada nesse corpo físico, que o nosso espírito ainda tem muito chão pela frente e que quando a gente perder o nosso corpo físico, nós estaremos mais lúcidos e mais vivos do que nunca. Ai, Renata, por que você está até repetindo isso? Porque, gente, quando a gente vê as experiências pós-morte nos livros das pessoas que ficaram enganadas na matéria, é muito triste. É muito triste, por isso que é muito importante que todos nós estudemos, principalmente as literaturas aí do André Luiz, os livros do Chico, né, as psicografias, para que a gente tenha essa noção e para que a gente mude a nossa atitude, né? A doutrina espírita é uma das doutrinas mais difíceis de se seguir. Por quê? Porque ninguém promete um milagre. Ninguém promete que você vai lá tomar um passe milagroso e tudo na sua vida vai estar resolvido. Não! A doutrina espírita segue o conselho que o Emmanuel deu para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Estudar, 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 né? Então, esses são os conselhos que a gente vai achar na doutrina espírita. Qual outro conselho muito importante que a gente vai achar na doutrina espírita? Reforma íntima. Eu não tenho o poder de mudar nenhum de vocês. O que vocês pensam, o que vocês sentem, quais são as atitudes que vocês vão tomar no dia a dia. Mas eu tenho o poder de mudar a minha. A minha tem o poder de mudar. E quando a gente toma essa consciência que a gente vai se melhorando, aí a gente vai vendo a coisa mudar de figura. Então, o grande alerta da lição de hoje é: quem viver só do material aqui da Terra, morrerá, né? O que é morrerá? É como se não tivesse valido a pena ter reencarnado. Sabe quando a gente vai... Vamos dar um exemplo assim bem bobinho. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Que a gente vai num lugar e a gente fica cheio de frescura e não aproveita nada. Aí a gente chega em casa e fala: puxa vida, se eu não tivesse feito tanta frescura, eu teria aproveitado mais. Essa sensação é pós-morte. Chega lá falando: nossa, eu tive a oportunidade, eu tava no corpo físico, eu tava perto do fulano, do ciclano, do beltrano, eu poderia ter perdoado, eu poderia ter amado, eu poderia ter ajudado. Eu não fiz isso. Agora e aqui eu tô aqui trabalhado no ressentimento, no arrependimento, perdi uma encarnação inteira. É isso que os espíritos sentem. Por isso que a gente tá aqui junto para estudar a doutrina espírita, pra gente
grudar isso na nossa cabeça. O corpo não é, a vida não é só a matéria, a vida é espiritual. Eu quero chegar lá do outro lado e falar, como Paulo, né, que é o autor aqui do trechinho da carta, combati o bom combate. Posso não ter acertado tudo, mas tentei todo dia acertar, né? Não me deixei iludir pelas ilusões da matéria. Quando a gente fala disso, né, de ilusão da matéria, eu vou dividir até uma reflexão aqui minha, uma doidiça da Renata. Eu gosto muito de pensar nas coisas, né, gente? Eu vou escutando um, lendo o outro e conversando com o outro, e a gente fica pensando nas coisas e faz muito bem refletir e pensar. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre religião, estudar um pouco mais a doutrina espírita, até quando antes de eu ser espírita, enfim, no catolicismo, eu ficava pensando, né? Nossa, será que para eu servir a Deus de verdade, eu tenho que me despojar de todos os meus bens materiais? Eu tenho que viver sem nada, eu tenho que viver só com uma, duas mudas de roupa, só, né? Será que isso resolve? E eu pensei por muito tempo nisso. Por muito, muito tempo, pessoal. Eu já tive vontade, olha só, vou contar uma intimidade minha, né? Eu já tive vontade de doar todas as minhas roupas, de ir, sei lá, para uma clausura, assim, e falar, não, agora eu vou viver em Cristo, né? E aí eu pensei, como eu disse para vocês, muito sobre isso. E um dia eu cheguei a uma conclusão. De nada adianta eu me despojar de todos os meus bens materiais e não modificar o meu coração. E não aceitar esse Jesus dentro do meu coração, tá? E aí, com esse pensamento, a gente vai para um outro caminho, que é o caminho do equilíbrio, tá? O que é o equilíbrio? Nem eu ficar sem nada amargurada, nem eu também só querer coisas demais. Então, a gente buscar o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Então, hoje, já me alegro, né, por não ter uma ânsia de querer ter 30 carros, de querer ter 100 mil peças de roupa, de querer ter 80 pares de sapato, ou de querer ter uma bolsa, um sapato que custa um valor absurdo, né? Eu já não tenho mais esses anseios, né? Então, a gente busca ter algo. Por exemplo, né, a gente tá falando aqui de roupa. Uma roupa que eu me sinta bem, que eu me sinta agradável, que esteja limpa, que eu me sinta bonita, né? Que eu me sinta bem comigo mesmo. Então, isso é a gente buscar o equilíbrio. Eu moro um pouco distante das coisas que eu faço, né? Então, eu necessito ter um veículo, né? Um carro. Mas não precisa ser o carro mais caro do mundo. Eu não preciso todo ano ir lá comprar um carro zero, né? Eu tenho um carrinho aqui que me serve, que anda, que me leva, que me traz meu conforto, já tá bom. Então, é nisso que a gente tem que chegar, né? Ah, então eu gosto de passear, mas tem que viver a vida inteira passeando? Não, vou ter os meus momentos de passear. Olha, o trabalho, pessoal, é uma das coisas mais importantes. O trabalho salva a gente. Então, por mais que a gente tenha, sei lá, não sei qual que é a condição financeira de vocês, mas vamos supor que caso tenha alguém aqui na live que não precisa trabalhar por dinheiro. Mesmo que você não precise trabalhar por dinheiro, trabalhe, ocupe a sua mente, né? O trabalho nos dignifica, tá? Então a gente não pode trabalhar só pelo bem material. Nosso trabalho tem que ter um propósito, nossa vida tem que ter um propósito. Por quê? O que a gente falou lá no comecinho da live. Porque a vida não é só esse material. E tudo que a gente conquista de bens materiais, a mais ou a menos, vai ficar para trás quando a gente deixar nosso corpo físico. E qual é a conta que a gente vai ser cobrado? O que a gente vai falar quando a gente chegar lá no plano espiritual? O que a gente vai sentir quando a gente chegar no plano espiritual? Puxa vida, eu tentei, olha, eu ajudei tal pessoa, eu me ajudei, eu cuidei da minha saúde, eu fiz o trabalho voluntário, no meu trabalho eu buscava ser uma boa pessoa. E aí tudo isso é o que vai encher nossa fichinha do lado bom. E é mais importante, a gente vai preencher o lado ruim também, né, pessoal? Porque também ninguém é de ferro. Vai ter vezes que a gente vai querer, né, agredir o coleguinha. Embora às vezes fica só no querer, na maioria das vezes. A gente já consegue também controlar esse lado, né? Mas a gente vai falar alguma coisa que vai magoar alguém, a gente vai fazer alguma coisa errada, tá? Isso aí é fato. Mas o importante é que a gente enche mais o lado de acertos do que de erros.
E aí, por isso que eu disse que é tão difícil seguir a doutrina espírita, é mais difícil, porque a gente tem essa cobrança de nós mesmos, né? De dar esses certinhos aí, pra gente não chegar lá do outro lado arrependido, com a sensação de ter perdido a nossa encarnação. Então, não é ser um mindinho, né? Não ter nada. E também não é querer ter tudo na vida. É um equilíbrio ali. O material necessário. Quando a gente consegue ter um pouco mais, que a gente tenha consciência de que a gente tenha consciência de ajudar aquele que nada tem, né? Que muitas vezes o bem para mais vem na nossa mão. Não é pra gente abusar dele, é pra gente estender a mão para quem precisa. Né? Quantas vezes já aconteceu com a gente, da gente receber uma coisa a mais e aí entregar para aquela pessoa, nossa, me salvou, era tudo que eu precisava nesse momento, estava muito necessitado. Eu aposto que com todo mundo já aconteceu isso. Então que a gente tenha essa consciência, este viver bem, né? De olhar, parar, ser feliz com o que eu tenho, né? E aquilo que me vem a mais, que eu tenho os olhos de estender a mão para aquele que não tem nada, para aquele que tenha menos. E viver não na carne, não nas tentações da carne, mas viver já essa vida espiritual, porque nós já temos condição de iniciar essa vivência na vida espiritual. Todo mundo, a maioria das pessoas que tá entrando aqui na live, eu já tenho contato, né, pessoalmente, e eu sei que já tem condição de já estar vivendo essa vida mais espiritual. Eu falo pra caramba, mas acho que ainda dá pra me falar mais um pouquinho, porque é muito bom. A última coisa que eu quero falar para encerrar aí a nossa live, né, que eu já estourei em 2 minutinhos do horário, é que assim, eu falei aqui no começo, quem já abriu a Bíblia, quem tirou o pó da Bíblia, né, pessoal? Por quê? Porque eu sei que a Bíblia não é uma leitura muito fácil, tem as palavrinhas lá que são mais difíceis e tudo. Mas essa parte das cartas, né, que o apóstolo Paulo escrevia para as comunidades, dando alerta, dando instrução, elas são muito ricas, muito importantes, tá? Então, quem quiser depois aqui da live falar, deixa eu ir lá na minha Bíblia, dar uma olhadinha nas cartas de Paulo, são as epístolas, né? Vai ter Bíblia que vai estar escrito epístola, dá uma olhadinha. E aí eu vou deixar uma epístola aqui que eu estudei, eu fiz uma apresentação dela no domingo agora, e ela foi muito significativa para mim e tem a ver também, uma parte dela vai falar dessa questão da gente ser feliz na riqueza e na pobreza, que é a carta aos Filipenses. Então, quem quiser dar uma espiadela aí na carta aos Filipenses, lá no decorrer da carta, ele vai agradecer a ajuda que ele recebeu da comunidade filipense e vai dizer para eles, né, viverem em Cristo e que ele se alegrava com ou sem aquele donativo, que ele já tinha aprendido a viver com o muito e com o pouco. E é isso que a gente tem que aprender também, né, pessoal? Quando a gente tiver com o pouco, que a gente saiba agradecer o pouco e aproveitar muito bem o pouco. E quando a gente estiver no muito, que da mesma forma a gente saiba agradecer e aproveitar o mundo e o muito e principalmente aprender a estender a mão para aquele que está no muito pouco. Certo, pessoal? Agora eu vou encerrar. Agradeço muito vocês terem ficado aqui comigo, né? Nesse estudo que é muito importante, nos faz refletir neste além-vida, nesta continuidade da vida. E muitas vezes faz a gente refletir que a gente está sofrendo por algo que às vezes não vale a pena o sofrimento. Então faz a gente repensar, deixar nosso coração e nossa mente mais leve. Tudo bem? Eu vou, nesse instante, nós vamos juntinhos fazer as vibrações, fazer o nosso passe espiritual junto aqui, né? Receber do plano espiritual. Vamos fluidificar a água e encerrar com uma prece. Então, nesse momento, busquem também parar se estiver fazendo alguma atividade, se concentrar aqui neste direcionamento que a gente vai fazer, colocar a aguinha, uma das minhas garrafinhas estão aqui, tem mais outras aqui do lado, coleção de garrafinha, né? Peguem suas garrafinhas, suas jarrinhas de água e vamos juntos, né, fazer essa grande corrente.
Vamos lá? Se ajeitem bem na cadeira, no sofá, na cama, né? Onde cada um tiver. Antes da gente começar a fazer as vibrações, nós vamos fazer 3 respirações bem profundas. Que quando a gente faz respiração profunda, a gente oxigena o nosso cérebro e as nossas células e faz a gente ficar mais tranquilo. Então vamos juntos? 1, 2, 3. E assim, mais serenos, com o pensamento e com o coração mais tranquilos, vamos doar aquilo de bom, aquele sentimento bom que todos nós temos. Vamos doar um pouquinho do nosso amor, da nossa misericórdia, da nossa vontade. Que as pessoas tenham saúde, tenham alegria, tenham fé, tenham perseverança. Vamos distribuir esses sentimentos como se fossem flores perfumadas, flores miudinhas, coloridas, cada uma com seu perfume, cada uma com a sua intenção, com o seu sentimento. Essas pequenas flores são alimentadas pelas nossas energias, pelas nossas emoções, pelas nossas vibrações. Vamos encaminhá-las por todo o planeta Terra, por todos aqueles que sofrem, pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos recém-nascidos, pelos que sofrem, pelos doentes, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. Vamos vibrando por todos eles. Vamos vibrando também pelos nossos governantes, pelos líderes religiosos, por todos os líderes, que eles recebam o nosso amor, que eles tenham um olhar mais afetuoso para os seus dirigidos, para os seus governados. Vamos vibrar muito, muito, muito amor por todas aquelas pessoas que nesse instante sofrem por falta de trabalho, sofrem por estar com alguém doente, sofrem por terem se separado de algum ente querido, sofrem por aqueles que atravessaram a vida material para a vida espiritual. Vamos também vibrar muito amor por todos os trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todas as casas de oração, em especial pela nossa. Vamos vibrar por todos os animaizinhos, os bichinhos de estimação, em especial por aqueles que foram colocados nessa live. Vamos vibrar também por todos os nomes colocados na live da noite de hoje. Vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e com a permissão de Jesus por nós mesmos. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando a presença, né, desses amigos espirituais que já estão presentes aqui desde o início dos nossos estudos, na casa de cada um, no coração de cada um, que possamos receber a energia do plano maior, que essa energia reorganize os nossos centros de força, que essa energia nos ajude a nos fortalecer, a sairmos da tristeza, que essa energia auxilie com o alívio das nossas dores, dos nossos temores, que essa energia vinda do plano espiritual nos fortaleça para que possamos entender a cada dificuldade que temos enfrentado nesse momento. E que possamos, com a ajuda desses espíritos queridos, conquistarmos, melhorarmos a cada dia. E assim vamos rogando
que esses espíritos amigos possam nesse instante fluidificar a nossa água, colocando o remédio, colocando as energias necessárias que precisamos nesse momento. E nesse instante, vamos agradecendo o tratamento que recebemos, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos e reunidos em torno da palavra de Jesus, em torno da palavra dos Espíritos, e vamos rogando força, fé e discernimento para continuarmos no aprendizado e na nossa melhora constante. Rogamos também a oportunidade de estarmos juntos aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo, para mais um tratamento e para mais um fortalecimento do espírito de cada um. Obrigado, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tudo bem, pessoal? Que gostoso, né, fazer o tratamento. Tem alguém passando aqui na minha rua com uma música, né? Me desculpem, eu não sei se vazou aí pela live de vocês, né? Mas aqui onde eu tô, tá alta, ele tá baixando e aumentando a música. Aí peço desculpas aí se interferir um pouquinho, mas a gente às vezes não tem controle do povo da rua, né? Hoje não foi nem o motoqueiro, mas a música aí acabou interferindo um pouquinho. Vou dar mais uns oizinhos aqui para vocês. Nossa, foi tão forte, né? A oração, o passo que eu ainda tomei meia aérea aqui, vamos ver quem que eu já falei. Tem bastante vibrações. Leonice, oi, Rita Avelino, Eric, Meire, Sueli. Também tô com saudade de você, Su. Vai sábado lá me ver. Carlinha, Maria do Carmo. Maria do Carmo, seu bolo estava uma delícia. Muito gostoso, viu? Sueli, pedindo vibrações. Gente do céu, tá pulando as mensagens que eu quero falar com todo mundo. Maria do Carmo, obrigado pelas estrelinhas. Marilene pedindo vibrações, Sueli vibrações. Obrigado, Elsa, vou dar um beijinho nela sim, obrigada. Um beijo para você também. Léo vibrações. Iraci, boa noite, Iraci. Maria, beijo. Samara, minha lindona, um beijo para você. Obrigado por acompanhar aqui nossa live. Boa noite. Antônio Carlos, boa noite. Obrigado por ter acompanhado. Lênis Caires, boa noite, obrigado. Ju Vieira, boa noite, obrigado. Você fugiu do curso, foi, Ju? Que bom. Maria, vamos ver quem mais mandou. Regina Lopes pedindo vibrações. Vamos ver quem que eu não falei. Olinda, obrigada, Olinda. Tamo junto. Muito bom, né? Valquíria pedindo vibrações. Dá um soninho, né? Que a gente relaxa. A Carla falou que a música não apareceu. Ai, que bom, Carla. Graças a Deus. Samara, beijo. Valquíria também disse que não ouviu a música. Graças a Deus, José, que eu tava ouvindo, fazendo a oração. E o abençoadinho tava aumentando a música aqui. Eu achei que tava aparecendo aí pra vocês. Ah, Maria, eu senti mesmo o amor, viu, do seu bolo, porque tava uma delícia. E Deilda, meu amor, minha amiga querida, um beijo. Regina Mobará, gratidão. Terezinha, gratidão. Samara, Maria, deu tudo certo. Adoro. Pode falar mais. Olha que eu falo a noite toda, hein? O pessoal falando aqui que é muito bom, pode falar mais. Que coisa boa. Obrigada, viu, pessoal? Elaine, gratidão. Robério, muito obrigado por estar aqui. Pessoal, muito obrigado mesmo. É muito bom estar com vocês aqui.
reunidos, né? E refletindo na palavra de Jesus, porque não é fácil não viver a palavra de Jesus, né? Por isso que a gente se reúne, pra gente ser forte e pra um ajudar o outro a trilhar o caminho, né? Pra gente dar as mãos, que se a gente se dá as mãos em Cristo, a gente não se perde, né? Um tá querendo fugir, a gente gruda, traz de volta. Tá bom? Que Jesus abençoe. Eu sou muito grata e muito feliz por essa oportunidade de me reunir aqui com vocês. Se Deus quiser, terça-feira a gente tá aqui junto de novo, mas quinta e domingo eu tô sempre aí, igual vocês aí, acompanhando os estudos com os nossos amigos Alessandro e Cláudio, tá bom? Beijo no coração, até a próxima.